Olá a todos, todas e todes. Hoje nós vamos ter um bate-papo bem bacana com o premiado designer gráfico, ilustrador, também escritor, Maurício Manzo. Neste semestre, os nossos encontros, os nossos programas, né, estão sendo gravados, portanto, não haverá interações síncronas, mas vocês podem, né, vocês que estão nos acompanhando, podem e devem deixar aqui embaixo seus comentários, perguntas, que nós teremos o máximo empenho em responder, comentar na medida do possível, né? Maurício, o nosso programa é bem informal, sabe? Então, é um bate-papo mesmo sobre a sua trajetória e o seu trabalho. Então, eu optei por fazer essa apresentação bem breve sua mesmo, né? Assim, Maurício Manzo é designer gráfico, ilustrador e escritor. Mas a sua trajetória mesmo, né? Você vai falar para a gente, nós vamos conversar sobre isso. E no finalzinho, né, eu tenho um resumo do seu extenso currículo, que eu posso falar aqui ou eu posso só deixar na descrição do vídeo. Isso a gente pode também pensar sobre isso depois. Então, eu não vou fazer aquela apresentação grande, formal, sua, não. Porque senão eu vou passar aqui a 1 hora do programa fazendo a sua apresentação, tá bom, Maurício? Então, seja muito bem-vindo, né? É um prazer conversar com você, estar com você aqui neste momento, para a gente falar, né, de livros, ilustração de livros, escrita de livros, designer de livros, né, design de livros, né? E é um prazer muito grande e eu tenho certeza que as pessoas que nos assistirem também vão gostar muito desse bate-papo. Bem, vamos começar então do início, né? Com esse nome, né? Maurício Manzo, né? A gente logo já vê que não é brasileiro, né? Então nós sabemos que você nasceu na Itália, mas que morou aí por alguns lugares, né? Durante a sua vida. Fala um pouquinho para a gente, Maurício, dessa sua, dessas suas andanças pelo mundo e como é que essas andanças, de certa forma, impactaram aí a sua formação profissional. Ok. O Egos, eu queria te agradecer pelo convite para participar do teu programa, né? Uma honra. E espero estar à altura aí da conversa, né? Não resta dúvida. Pronto. Então vamos lá, né? Vamos desde antes de começar, né? Antes de ser ilustrador, antes de ser profissional, pronto. Eu nasci na Itália, em Vigevano, que é o castelo do Duque de Milão. É uma cidade muito perto de Milão, você vai de 15 minutos de trem. Pronto, então, e é um castelo muito bonito, assim, desenhado por Leonardo da Vinci, é uma cidade leonardesca, né? Tem o Museu do Leonardo da Vinci subterrâneo, com obras dele, e tem desenhos na praça dele. Então, é um ponto turístico da Europa. As pessoas vão visitar, todos os países da Europa vão visitar, porque é muito famosa. É a segunda praça fechada mais bonita da Europa, tipo assim, a Praça de Vigevano. E isso é muito legal, assim, esteticamente falando, né? Quando eu era criança, às vezes ia visitar parentes, né? Meus avós. E ainda nos anos 70, não tinha essa cultura de resgatar, restaurar e virar um ponto turístico. Então, a gente pulava o muro do castelo e aquilo ali era uma aventura de criança, tipo assim, fazia escondido, né? Transgredia e tal.
Foram algumas vezes isso. Pronto, depois a Itália ainda, ela só foi depois dos anos 70 que ela foi ter essa questão, essa revolução industrial. Então, até então, ainda tinha essa cultura de fazer América, né, de vir para a América e tal. E papai veio. A gente foi para o Chile, Santiago, onde eu passei praticamente toda a infância, até os 10 para 11 anos de idade, antes de vir para o Brasil. E era uma cidade muito culturalmente interessante, muito bacana, assim. Chile sempre foi um país bem arrojado, bem muito legal, assim, sabe? E eu tinha essa rotina de aos domingos tinha uma galeria subterrânea e papai deixava eu e meu irmão no cinema. Ali eu assisti muitos filmes, assim, e desenho animado também, né? A gente era criança, né? Mas era uma sessão longa, né? E depois a gente saía, tinha uma livraria em frente, e a gente ficava ali folheando os livros e tal, e depois ia encontrar com o papai no final da galeria, ele estava ali com os amigos e tudo. Pronto, aí depois com a Operação Condor, né, que você deve conhecer, que aconteceu tudo aquilo na América Latina, quando começou tudo a mudar politicamente, eu peguei um pouco do toque de recolher. A gente chegou a ter algumas situações estranhas, sabe? Eu lembro que a gente foi assistir a estreia de 2001, Odisseia no Espaço, e o filme era muito longo, né? Então, e na saída do filme, eu lembro do papai com um amigo dele cantando, fingindo que estava tudo bem, mas a gente, criança, a gente via as luzes da rua se apagando e os tanques de guerra chegando, atravessando e já começando a se posicionar. Então, já começou a ficar inviável. A maioria dos amigos do papai foi para a Austrália e a gente veio para o Brasil, para São Paulo. Pronto, Para o aí... interior de São Paulo, Maurício? Não, a gente morou em São Paulo, capital, Na capital. em Santana, no Jardim São Paulo. E pronto, e foi muito interessante, que ainda era uma São Paulo que a gente brincava na rua até 8, 9 horas da noite, aquela coisa de tomar conta de alguns quarteirões, depois tinha os outros quarteirões e andar de rolemã e fazer isso, aquilo. Então ainda tinha essa coisa de bairro em São Paulo, assim, que era bem gostoso, assim. Foi uma época Isso boa. você ainda era adolescente, né? Isso eu estava com 12 anos, quando eu cheguei no Brasil, assim, 11 Porque para você 12. vem para Minas quando? Não, aí eu venho para Minas, eu vim para Minas e fui fazer faculdade, fui fazer a UENG, era FUMA na época, né? Era o curso de Mas design. você veio para isso, para estudar? Era assim. Bom, eu vou abrir um parênteses aqui. Papai e mamãe vieram para Belo Horizonte. Ah, certo. Aham. Pronto. E aí eu vim com eles, mas eu tinha uma namoradinha lá. E aí deu um mês e falei assim, olha, não vai dar não, eu vou voltar para Franca. Era Franca, interior de São Paulo, que a gente morava. E aí papai falou assim, olha, você pode voltar, mas eu não vou, eu não tenho condições de te sustentar lá, não sei como é que você vai fazer. Pronto, aí foi uma experiência bem interessante, porque eu já conhecia o pessoal depois vou te falar, do Laboratório das Artes, que era o grupo dos artistas da cidade, eu já participava desse grupo. E eu conversei com a Thalia, ela falou assim, olha, a gente está precisando de guarda noturno, se você quiser ficar dormindo aqui, Na própria faculdade? Não, nesse laboratório. no laboratório.
Mas o Aí, laboratório pertencia à faculdade? Não. não, é um Não. laboratório que tem até hoje. É, ele é da Thali Rodrigues e do Mauro, eles são um casal, ela é artista plástica, gravurista, muito bacana o trabalho dela, e o Mauro é escritor, arquiteto. E aí eu fiquei ali, o Laboratório das Artes é um lugar que tem um espaço de fazer oficinas, era um espaço de encontro, na época a gente se encontrava com escritores, artistas plásticos, e tem uma galeria, e pronto. Aí eu fiquei ali, arrumei um cantinho lá dentro, então tinha lugar para dormir. Aí depois eu fui negociar no Anglo, que eu não tinha dinheiro para pagar o cursinho, e o dono do Anglo, ele fala bem de mim até hoje, eu fiquei sabendo anos atrás. Ele falou assim: o que você pode fazer? Eu falei assim: olha, eu posso fazer os cartazes do curso, posso fazer o desenho. Aí eu troquei o meu cursinho por essa coisa de fazer. Eu fazia os cartazes recortando as letras, fazia tudo para ele, assim. Foi muito bacana. Olha só, Maurício, mas, a sua relação com as artes, com as artes gráficas, não sei se nós podemos dizer assim, ela é anterior ao seu curso da fundação da FUMA, né. Eh, Porque lá em Franca mesmo, você já tinha participado de salões, não é? Fala um pouco para a gente sobre essa sua experiência e teve uma premiação quando você ainda era criança também, não teve isso? Pois, então, aí teve. Nessa época, nos anos, ainda anos 70, né? Tinha muitos salões de arte. Então, você tinha categoria pintura, categoria desenho, categoria, várias categorias. Você mandava as obras para ver se você era selecionado e você ia fazendo carreira de artista plástico assim, tá? Eu fui selecionado para o salão de Presidente Prudente, um salão bem interessante, e levei um mau susto assim e ganhei menção honrosa. Naquela época, você dava a menção honrosa para quem era muito novo, ou seja, eles nunca davam um prêmio para quem era muito novo, eles davam a menção honrosa como um estímulo. Tá? Então, eu tinha 16 anos, ia fazer 17 no final daquele ano, e foi muito legal. E a partir daí, depois eu fiquei amigo do pessoal da Pinacoteca, do Laboratório das Artes, e comecei a expor junto com o grupo de artistas da cidade. Aí era artistas contemporâneos de Franca. Pronto, aí tinha o Ricardo Augusto, tinha o Gerson, tinha... E aí eu me envolvi nesse universo, e mais como artista plástico, né? Fazendo, pintando, desenhando, e foi muito rico assim para mim, porque eu era muito novo e estava no meio daquelas pessoas já que tinham uma bagagem enorme assim, tá? Então foi muito importante para mim participar desse grupo, por esse start, nesse ponto de Uhum. partida para esse universo, né? E essa opção, quando você foi estudar, você não pensou em estudar Belas Artes, que era o nome do curso na época, né, hoje em dia artes visuais, você preferiu, ir para uma área mais do design gráfico mesmo? Como é que é isso? Ou eu estou enganado, não é bem assim? Sim, naquela época, Hércules, você tinha o curso de arquitetura, ele, em determinado momento, ele se desmembrava em dois. Ele virava uma arquitetura mais voltada para a história e outra arquitetura mais voltada para o fazer artístico. Eu tentei arquitetura, minha primeira tentativa, na, na, na Unesp, e não deu certo, não passei. E aí eu vim para Belo Horizonte, e eu fiquei um tempo aqui, assim, fiquei um ano sem saber o que eu ia fazer, se eu ia tentar arquitetura,
E aí essa namorada me escreve me apresentando esse curso que eu não conhecia. Ele chamava Comunicação Visual. Ele é um segmento dentro de um curso na época era desenho industrial. E aí eu li a grade, li sobre o curso e achei muito interessante. Achei que ali tinha tudo que eu queria muito fazer. Pronto, aí eu prestei vestibular para hoje o Eng Design, né? Uhum. E para Guinhar. E eu passei nos dois, eu tinha prova específica com a nota máxima. E aí os dois reitores me ligaram. E falaram assim, olha, acho que isso era meio praxe na época, assim. Eu gostaria muito que você escolhesse aqui, tarari, tarari. Aí eu escolhi o design, né, na comunicação visual, mas eu participei muito dos laboratórios da Guinhar, que era embaixo do Palácio das Artes, ali, do lado do pátio. Uhum. Eu ia muito lá, a gente entrava, já conhecia todo mundo e ficava por ali. Depois eu fiz algumas oficinas. Então eu ficava um pouco nos dois, mas ficava mais. Eu realmente virei um. Eu me apaixonei pelo curso assim de design. Foi uma paixão mesmo. Mas depois a gente vê também, né, que, na verdade, é o seu caso, mas é o caso também de muitas pessoas que o curso de formação é um, mas ela vai expandindo ou criando alternativas ou conhecendo, né? Pelo seu trabalho atual, pela sua produção, a gente vê que né, não dá para encaixar só né, numa categoria, né? Porque É, você é artista visual, né, de maneira geral, tem o seu trabalho como docente também, né, que você é, abraçou em determinados momentos da sua carreira, em universidades, em faculdades, mas também, né, atualmente, né, você podia até falar um pouco sobre isso, do seu trabalho aí em Ouro Preto hoje, né? É importante, só para situar, gente, eu falei aí em Ouro Preto, né? Eu sou da Universidade Federal de Ouro Preto, da UFOP, mas neste momento eu estou em Belo Horizonte, né? Estou conversando com o Maurício, ele está em Ouro Preto, né? Que é a minha outra cidade. Porque, e aí eu vou fazer, agora o parêntese é meu. Quando eu soube, né? Nossa, Maurício Manzo está morando em Ouro Preto e eu não o conheço até hoje, né? E já tem alguns anos, né, que você está por aí. já tem 7 anos. É, pronto. Ai, o curso de design é um curso muito rico, né? Você tem muitas possibilidades, tanto é que eu atuei em muitas áreas, assim. E a grande paixão minha inicial eram os cartazes. Mas no Brasil a gente não tem a cultura dos cartazes, né? Então eu fui caminhando para outros segmentos dentro do design. Trabalhei em alguns momentos com livro aos poucos, sabe? Tinha o meu primeiro livro que eu fui ilustrar eu ainda estudava, foi em 1987, e o primeiro infantil foi em 88. Mas tiveram longas pausas até eu pensar em entrar mais de cabeça nesse mercado editorial do livro. E aí trabalhei como designer, trabalhei muito tempo para alguns clientes, tipo Goethe, Savas Cine Clube, Usina de Cinema, sempre ligado à cultura, né? Pronto. E teve um dia que eu fui assistir uma banca, não, já era o Eng, eu acho. Eu fui assistir uma banca e eles acabaram me colocando na banca para avaliar alguns trabalhos. E a coordenadora gostou muito e me convidou para dar aula. Pronto, aí eu lecionei 2 anos na UENG, depois No curso que você mesmo havia feito, né? no curso, Aham. e hoje Já o curso, talvez modificado, né? Mas é aquela sua formação básica, né? sim, é.
e é o curso de design gráfico, pronto. E ainda muito próximo, né, do que era, porque não tinha ainda essa coisa digital, Aham. é, E o seu, né, agora já que você falou aí do digital, né, Maurício, como é que é o seu trabalho hoje na com relação, a gente pode até falar, tanto no aspecto da ilustração, quanto do designer gráfico mesmo, no design de livros, por exemplo, como é que esse seu trabalho com relação ao digital, ao analógico? Porque eu estou vendo aqui seu ateliê, né? uhum, Tanto de sim, canetinha, de pincel, de lápis, né? Desenhos na parede, né? Fala um pouco para a gente aí, eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo têm curiosidade, e eu também tenho, né? Dessa coisa aí entre o analógico e o digital. olha, os desenhos na parede são da Nina. Ah, que bonitinho! Então apresenta a Nina, né, para o A Nina pessoal também. A Nina está com 5 anos agora, os desenhos foram feitos enquanto ela tinha 4 ou 5 anos. Ela tem uma prancheta dela logo aqui do lado da minha, e ela, pronto, chega aqui, desenha, fica fazendo as coisas, e alguns eu vou colocando ali. Então, os desenhos na parede são da Nina. Ah, que legal. Mas aí, falando no seu trabalho na questão do digital, você pode ficar à vontade para você falar primeiramente Ah, sobre a questão do design gráfico, né, do seu trabalho como designer, do seu trabalho como ilustrador, quando você junta as 2 coisas, né. sim, Eu já aproveito até para dizer, ó, o seu último livro, né, vamos mostrar aqui, Os As, por exemplo, você é ilustrador, designer gráfico e escritor, né? Você tem tanto texto verbal quanto a parte visual é sua, né? Então fala um pouco para a gente sobre, né, se você quiser ilustrar com, né, a forma como nasceu esse livro, fique à vontade. tá. Bom, é, designer, na verdade, se a gente for ver bem, tem até uma teoria assim que tudo é design, ou seja, porque design na verdade é desenhar, né? Tudo é desenhado, né? Então eu acho que o design gráfico, a ilustração, esses processos, eles são mais ou menos muito próximos, porque eles são sempre movidos pela curiosidade e pela pesquisa, sabe? Então, está tudo meio englobado dentro de um designer aí que manda que se subdivide depois em projeto gráfico, ilustração, etc, etc e tal. Pronto. Então, eu não sou muito do virtual, não tenho. E eu também trabalho pouco com computador. Eu mais, quando precisa, escaneio alguma imagem para inserir alguma ilustração, quando tem eu preciso fazer as etapas separadas, pronto. Mas eu sou muito mais analógico, muito mais de fazer na prancheta, de trabalhar com tinta, ir na loja e procurar materiais, e pesquisar, e levantar, etc, etc e tal, do que pesquisar na internet e ficar procurando as coisas virtualmente, né? Eu não me considero escritor, viu, Hércules? Eu Você escrevo vai para dizer poder. que você é um ilustrador e um designer que escreve. Pode ser. Tá, vou acreditar. É porque eu escrevo para poder, realmente para poder fazer, colocar a ideia no papel, né? Então, tem hora que a escrita me ajuda, e, e se eu achar que ficou bom, e se o editor achar que vale, a gente publica, né? Mas olha só, é uma curiosidade minha também. Há alguns livros seus, alguns livros você só fez o design gráfico sem ter feito ilustração?
Uns 150, mais ou menos. Ah, é? Então, naquela lista dos 90 que eu vou falar, são aqueles em que você atua, né, Como ilustrador. como ilustrador. Só como designer tem muito mais. Sim. Aí, neste caso, atualmente, é sempre digital, né, Maurício? Não tem mais espaço para o analógico no trabalho só do designer. Tem? De livros? É, E eu estou conversando com um editor da gente fazer um livro numa tipografia, sabe? Que É bacana. a conversa está sendo amadurecida, mas realmente os programas são digitais, né? O livro ele é formatado no computador, né? Mas me parece aí que esse seu projeto, por exemplo, comparando assim, seria como uma fotografia preto e branco revelada em laboratório neste momento, né? É um retorno ao passado, uma coisa assim, não é? E que é muito interessante, né? Que, É, e é trabalhoso demais, né? Você escrever de trás para frente, fazer teste de impressão, etc. e tal, achar um impressor que não esteja, vai estar aposentado, mas ele vai ter que achar um impressor disposto a imprimir o aham. livro. Então, tem toda uma trabalheira de bastidores que é muito rica, assim. Eu gosto muito dos bastidores. Eu acho os bastidores muito ricos. E, às vezes, as pessoas, na hora que chega o livro pronto, o produto pronto, as pessoas não têm ideia do que aconteceu por trás daquele livro. Eu vou te mostrar depois algumas o que Uhum. aconteceu com alguns livros aqui nos bastidores, para você ter uma ideia. Então nós podemos já Já. entrar nessa área aí, porque eu também gosto muito dos bastidores, muito da fofoca. Né? Porque realmente, Maurício, né, uma coisa é você pegar um livro como esse, né? Sim. Ou, né, deixa eu mostrar um outro aqui, que é um dos livros que você ilustrou. Esse aqui, o projeto gráfico é seu também? O projeto gráfico é meu. E a ilustração Eu, também. eu tive a ideia de resolver esse projeto gráfico com esse furo assim no rosto do personagem, e aí ele vai trocando de roupa, ficando com essa carinha que é a última imagem, né? Aham, é esse aqui. Aham. É, E eu estou vendo, eu adoro esse livro, né? Ele foi escrito, né, por uma pessoa muito querida também, a que é Rosana. editora, né, a É, Rosana Montalverne, é. ilustrações e projeto gráfico do Maurício Manos. Mas quem pega um livro como esse, por exemplo, né, não faz ideia, né, do que tem por trás dele, né, dos bastidores, né, como você disse aí Esse livro ele é dessa produção. curioso, Cris, porque eu já tinha feito, acho que eu já tinha feito um livro pela Letria, e a Rosana me convida para fazer Meu Pai é uma Figura. E ela me passa o texto e eu comecei a desenhar o personagem. Desenhar o personagem, tem as ideias do livro. O livro ele é feito com ilustrações e colagens. Eu vou colando, interferindo um pouco nas ilustrações, e tem a coisa do recorte, do vazado. Uhum. E eu desenhei o personagem, que eu não sabia que ele existia de verdade, e na hora que eu desenhei, a Rosana levou um susto. Ela virou e falou assim: gente, esse personagem que você desenhou é o personagem real, é o Eduardo Flores, é o filho dela. E realmente ficou muito parecido com ele, mas eu não conheci, nunca tinha visto assim. Então, esse livro ficou muito curioso no processo, e foi muito legal, muito gostoso ter feito. Pronto. Depois, com a Rosana, eu fiz todas as cores de Malu.
Tem alguns livros na Letria, assim, que é uma editora linda, né? Uhum. Uma editora muito legal. Se você quiser, então, mostrar o material, né, uma Então, parte do material que você tem aí. eu posso te mostrar. Eu vou te mostrar um livro que vai ser lançado de antemão. Ninguém viu esse livro ainda. Você quer ver? Olha só, gente, um furo aí, né? Ele é um livro que eu fiz o projeto gráfico. Na maioria dos livros que eu vou ilustrar, por eu ser design, eu já faço o projeto gráfico e a ilustração. Tá? Não é de praxe. Em geral, o design faz uma parte, o ilustrador, né? Mas como eu converso com as duas pontes, né? As duas frentes, esse livro é um livro adulto, não é um livro infanto-juvenil. Pode, não pode? Vale, né? E é um livro da Líria Porto, Ah, que é a escritora homenageada da Flia Araxá. Eu vou para a Flia Araxá dia 5, né? Começa, né? E a gente vai lançar lá. O livro. Maurício, aqui uma Líria Porto. Eu sou muito amigo da filha dela, que é professora na UFOP, a Lia Porto. Você conhece a Lia? Eu vou com ela para Araxá de carona. Ah, é? Pois é. No dia que nós anunciamos, né, a live, você que anunciou, né, esse programa, a Líria até comentou lá, não é só sobre livro para crianças, né? Não é mesmo, né? Porque Ah, tem os livros para criança, né, de 0 a 100, né, uhum, como alguns costumam dizer aí, mas tem também aqueles livros que, né, são para adulto, que você trabalha com eles também, sim, especificamente para adultos, né? Como é é, o caso aqui do A Casa, né? Que eu sim, tenho ele aqui também. Esse é, não dá para dizer que é para criança de todas as idades, é não, só para criança crescida mesmo, é, né? Mas tem esses que são de criança para, né? Mas, pois é, tá vendo? Nós temos mais uma amiga em comum, né? comum. A Lia Porto. E eu tenho algumas coisas da dona Líria que foram, né, me foram presenteadas pela Lia. Olha, eu estava namorando a Líria, eu conheci a Líria Porto há muitos anos atrás. Eu fiz alguns projetos com o José Maria Rabelo, da Balavento, e, e eu ia muito lá, a gente conversava muito e tal, e a Líria Porto trabalhava na Balavento, trabalhava com ele. E a gente se Trabalhava conhecia onde? na Barlavento, a Ah, editora tá. do José Maria Rabelo. Conheci o Zé Maria E a Rabelo. gente, a gente se conheceu lá, sabe? Mas a gente se conheceu assim. Eu não sabia que ela escrevia e tudo e tal. Aí, anos depois, eu revi a Lídia, ela já estava lançando o livro. E antes da pandemia, eu fiz uma proposta para ela. Falei assim, Lídia, vamos fazer um livro? Estou pensando em propor para alguma editora uma coleção de mulheres escritoras, poetisas, vamos ver se dá certo. A ideia não deu certo, mas o livro com a Líria deu certo. Pronto, aí eu apresentei o livro já com os poemas selecionados para o editor. O livro foi feito pela Miguelin, e a Miguelin é muito cuidadosa na edição, assim, sabe? Aí ele comprou a ideia e fizemos a tempo para Flia Araxá. O livro Que se vai ser chama quando, Maurício? de 5 a 9 de julho, Ah, já está aí, semana daqui a pouquinho. daqui a pouco. Acho que eu vou pedir carona para a Lia também e vou fugir para Imagina. Araxá com vocês. Como diria minha mãe: se eu pudesse, se meu dinheiro desse, outros compromissos me chamam, se não, eu já iria falar: oi, Lia, tem lugar aí no carro para mim que eu quero ir também. E tá linda a programação, né? Tá linda a programação. Lógico que a Líria, sendo escritora homenageada, eu quero estar lá para, né, Uhum. presenciar, assistir, etc. E tal.
O livro chama Sem Pecado Não Tem Salvação. Vou ver se eu consigo aqui. Ele, assim, com uma faca vazada, assim. Não tem título na capa. O título fica só na lombada. E o título aparece aqui. E aqui tem... Este livro, ele não foi lançado ainda, é isso? Não, Não foi lançado. Você tá com já ninguém está viu ele. pronto, mas sem lançamento, né? Certo, aham. Está Ele sendo vai ser mostrado. lançado lá. Uhum. Vai ser lançado lá no dia 8, eu acho, sábado. E ficou linda a capa, a cor da capa, Ele ficou a lindo, escolha foi e sua aí, também? sim, a escolha foi minha, mas eu vou te contar o que aconteceu com esse livro aqui depois. Aí eu fiz. O livro tem três momentos de ilustração, três ou quatro. Mas ele tem umas colagens, eu vou te mostrar depois. Ele tem uma brincadeira, ele abre. Que lindo! Aí ele tem uma sequência de ilustrações que eu fiz com fumaça, que foi a sequência mais difícil de fazer os desenhos enquanto estava tendo fumaça, assim. Isso são fotografias da fumaça? O da fumaça foi, e depois eu intervim um pouco com desenho de carvão, e eu fiz uma fusão. Sei. Depois tem uma série de desenhos de linhas, só linhas. Isso é carvão também? Não, isso é nanquim. Nanquim? São só linhas. E depois tem a série. Essas aqui são as linhas, né? Depois Também tem nanquim, né? nanquim. Depois tem a série da colagem, as colagens. Que... Muito interessante, muito É. interessante. Já E quero. depois das colagens, eu finalizo com rascunhos um pouco mais ousados, assim. Aí Que são bacana. 4 páginas de rascunhos. O editor gostou tanto, aqui tem uma colagem, né, de óleo, Uhum. que ele resolveu fazer 2 versões do livro. Porque aí entra o editor com esse olhar assim, ele falou assim, estou achando que a capa preta vai vender mais. Aham. Esse olhar do editor. Bom, o que eu vou fazer? Mas, por fim, ele está gostando muito dessa também, O sabe? livro está saindo pela editora Miguelin. Miguelin, né? Eu me lembrava, mas eu falei assim, eu não vou arriscar não, porque eu não queria errar, pela Miguelin. O editor atual lá é o Alexandre, né? O Alexandre Machado. Uhum. É. Aí eu vou te mostrar algumas pranchas de colagens desse livro. Muito legal. Uma. É bom que a gente já está falando, né? Porque você usa técnicas muito diferentes, né? Isso é Maurício? colagem de recorte mesmo, É, tesoura, cola e aí bem fotográfico. analógico, né? E olha só, neste mesmo livro você usa 4 técnicas diferentes, né? A fumaça nunca tinha feito, não. Aham, Foi a primeira que eu tentei e a última que eu consegui. Foi muito difícil. Eu achava que aham. era mais fácil, mas eu fui vendo que foi complicando e eu só consegui fixar a fumaça no papel lá para o final do processo. Porque um aspecto interessante do seu trabalho, né, tanto em termos de técnica, você, né, não privilegia uma única técnica, ou só 2 ou 3 técnicas, né, você é bem diversificado em termos de técnica, como também, em termos de traço, né, Maurício? A gente já
estava comentando sobre isso, né? Ah, sim. Se a gente compara 3, né, ou 4 das suas obras que eu tenho aqui, a gente vê que não tem, né, um traço É, que, essa foi assim, uma. que a gente bata o olho e fala, isso é Maurício Manso, né? O que tem vantagens e desvantagens às vezes, né? Sim. Porque no olhar de quem vende, não, ó, isso aqui vendeu bem, então vou repetir aquilo que vende, né? Mas, Cruz, isso foi muito consciente. Tipo assim, quando eu decidi entrar no segmento, tentar entrar no segmento do livro ilustrado, né, segmento editorial, para focar mais nessa, eu foi assim, de portfólio embaixo do braço, fui para São Paulo e Rio. E quando eu bati na Companhia das Letrinhas, a Ellen Nacal me recebeu, a gente conversou. Eu voltei para Belo Horizonte, uma semana depois ela me passou o original. E, e aí isso foi um grande estímulo, tipo assim, eu começando, na hora que eu resolvo investir, já tinha fechado com uma editora importante. Para mim isso foi muito bom. Aí eu fiz o livro todo, o livro não foi publicado, teve um problema lá entre a autora e editoras, mas foi um estímulo para mim, sabe? Ter esse reconhecimento, assim, entre aspas, né? De poder trabalhar com uma editora bacana, assim, eu me senti mais seguro e, e direcionei mais a carreira, desviei um pouco para esse segmento do livro ilustrado. E aí foi muito consciente. E como eu tenho um trabalho como artista plástico, como com artes visuais autoral, que eu tenho aqui em casa, muita coisa, e tem um traço bem marcante meu, eu não queria impor meu traço para um texto que às vezes não ia ter relação com aquele traço ali. Então, isso foi bem consciente, eu tentei me moldar ao texto e tentar fazer um trabalho mais em parceria, assim, esteticamente falando, mais em parceria com os textos que foram chegando, que eu fui recebendo, que eu fui escolhendo também, né? E, e aí tem essa diversidade, essa variação, né? Não sei qual E seria. como é que funciona quando você está ilustrando um texto, né? Como é que é o seu diálogo com o autor? Depois ainda entra autor, autor, ainda entra o editor também, né? Como é que tem uma fórmula assim? Fala um pouco para a gente sobre isso, assim, sobre a pesquisa, né? Também para Pronto, ilustrar um livro. tá. Olha, é assim, Hércules, você até já sabe um pouco como é que é, mas, né? Em geral, o editor me liga, né? Me convida e me apresenta o original. E aí eu faço a primeira leitura, e nessa primeira leitura a gente tem uma coisa dentro do processo criativo que é a associação direta. Ou seja, as primeiras imagens que a gente tem, elas são as imagens mais óbvias, assim, quando você está lendo, por exemplo, um exemplo assim, se você está lendo sobre paz, vem a pomba da paz. Se você está lendo sobre amor, vem o coração. Então, não é exatamente isso, mas eu descarto essa primeira associação direta e coloco aquele texto na gaveta. Aí passa uma semana, volto para o texto, faço uma segunda leitura, e nessa segunda leitura eu não risco nada. Eu deixo a coisa internamente e se processando. Às vezes eu vou trabalhando o formato do livro, vou diagramando, tal. Aí na terceira leitura é que eu começo já a achar soluções
gráficas, estéticas, as soluções visuais A, bonitas. a técnica também a A ser técnica, utilizada, né? é, Porque, por exemplo, você pega um original, você não sabe se vai ser uma aquarela, se vai ser uma colagem, se vai ser fumaça, né? exatamente. Tem um aqui, vou te mostrar. Esse aqui. Esse é um livro que eu acho bem interessante, que é um livro, A Gata Maia Vai ao Yoga. É um livro bonito, assim, isso aqui é uma sobrecapa, tá? Tem... Pois é, agora eu estou vendo aí uma recorrência sua que são, você gosta dos furos, né? Dos buraquinhos, né? Isso eu já vi em vários, né? se possível, brincar, eu gosto muito de brincar com as possibilidades do recorte, tem Aham. alguns que são outros tipos de corte, explorar um pouco essa possibilidade que é o recurso gráfico, né? Desde o momento que você falou sobre o furo, e você mencionou isso, você trabalhou no Belas Artes, no Cine, no Eu fiz aquela Belas janela, Artes, não, foi Belas Artes, não, é no Usina, Savassi, oi? Savassi Clube, Savassi Cine Clube, os folders com os quadradinhos, aquilo era seu, né? era meu. Maurício, quando eu vi aqueles folders pela primeira vez, isso deve ser início dos anos 90, final de 80, início de 90. Foi Final de 89, 80. 88, foi. Eu achei aquilo de uma criatividade, achava tão bonito. E eu dava aula no curso de comunicação naquela época, para jornalismo, publicidade, e muitas vezes eu levei aquele folder para a sala de aula para a gente brincar, ler, analisar, discutir. Olha só como é que esse mundo é redondo. Redondo mesmo. O material do Savassi Clube, ele ganhou, foi selecionado na França como material gráfico bacana, assim. Não sei se era da Carrière do Cinema, daquela revista. A Mônica me falou na época, falou, Aham. a gente foi selecionado e tal. Tinha esse cuidado, né? Tinha essa... Mas, de fato, era um trabalho muito bonito mesmo. Sim, Me chamava muita atenção o quadradinho, sabe? deu para brincar bastante ali naquela época. Ali tinha... Uhum. E aí eu vi no da Líria, agora tem nesse aqui né, no Meu Pai é uma Figura. Tem outros. Bacana. Tem um que é de monstro, que tem a portinha assim vazada, sabe? Que o monstro está lá do outro lado. E esse gatinho aí já tinha me chamado a atenção. É uma dessas imagens que está na sua foto do Instagram? Não, Do esse Instagram aqui não, é do WhatsApp. é o livro do Sabiá e a Menina, da Crivo, Ah, tá. que ele está tendo o PNLD agora, tá? Ele foi selecionado. Esse aqui não, esse aqui é um livro sobre uma gatinha que frequentava uma escola de yoga, tipo assim, como se ela fizesse yoga. Aí tem esse cuidado com o livro, ele tem essa... Vou te mostrar aqui um detalhe da produção. Tem essa costura, a gente escolheu o fio amarelo-limão, Aham. costura aparente. E aí, para fazer essas ilustrações, eu queria fazer... O texto é de quem, Maurício? O texto, ela chama Gangadhara Sarasvati. É traduzido? Não, ela tem esse nome indiano, ela tem uma escola de yoga e tem, acho que 3 livros teóricos sobre Yoga. yoga nidra, yoga para crianças. E qual que é a editora? Eu estou fazendo É a essas Miguelin de perguntas todas. novo, Qual? Miguelin.
Miguelin também. Eu estou Continuamos fazendo a essas Miguelin. perguntas todas porque o nosso público vai querer saber, né, então Sim. é importante a gente E falar. aí, para fazer esse livro, eu pesquisei vários tecidos com motivos indianos. E comecei aqui por loja de Ouro Preto, terminei em umas lojas de Belo Horizonte. Eu comprei vários tecidos, recortei e fiz colagens de tecidos. E depois pintei por cima com tinta látex, depois com tinta acrílica e alguns com aquarela. E nesse caso, o desenho do gato, em alguns casos, ele entra digitalmente. Aí eu escaneei e inseri a imagem. Então, essas são umas colagens feitas com tecidos, que acaba Nossa, criando uma estampa nova de fundo. maravilhoso. Isso tudo é recortado e colado. Eu acho que eu até queria te mostrar isso, que eu acho que as pessoas, quando veem o livro, não têm ideia que Não isso imaginam, né, o tudo tamanho, né. isso tudo é recorte, aquarelado, recortado, colado, está vazado no fundo. E são as pranchas. Aqui tem muita colagem. E que material que é esse? A superfície? Isso é uma madeira, um eucatex? Eu ilustro muito em cima desse Paraná. Ah, é papel Paraná? É um Paraná. Hum. É um Paraná mais ou menos de 2 milímetros. Eu sempre trabalho Porque ele é do. bem firme, né, ele fica parecendo até madeira, né. Aham, Ele é bem firme, ele aguenta um tranco assim, sabe? E não é o aham. caso aqui, aqui era o caso mais para esticar o tecido, né? Aqui. Maravilhoso, É, Maurício, maravilhoso esse trabalho. eu acho esse trabalho bonito, assim, mas eu acho que É eu, uma eu, estamparia mesmo, né. Eu não sei se quem pega o livro sabe que é uma colagem ou acha que isso foi feito no computador, não sei. Pois é, isso é Coisas. é é muito interessante, porque a gente, né, que fica do outro lado, né, É, apreciando, analisando, quantas vezes eu já aqui, me aquela perguntei flecha. assim: "Afinal de contas, que técnica é essa? Como é que o ilustrador chegou nisso?", né. Aí você pergunta para alguém que está perto: "Que você acha?", né. E eu uma conversa, assim, com uma pessoa, né, que dos Aí, aqui, bastidores, é muito interessante, é muito interessante. é. Que trabalho bonito, Maurício. Parabéns, viu, Tem muito parabéns. bastidor. Você quer ver um bastidor que eu acho bacana? É esse. A gente fez esse livro aqui, é o Birigui. Ele foi ilustrado por Odilon de Moraes. Aham. Eu fiz o projeto gráfico e a direção de arte. E o Odilon entregou os originais num papel craft. O texto é do Odilon também? Não, é do Maurício Meireles. Aham. É. E aí ele entregou num craft é, preto e branco. O branco era souvenir e o preto pronto. Aí, o branco não sei se era guache branco, não lembro, não sei também, né? Que ele que fez lá em São Paulo. Aí fiz o projeto, diagramei, estava tudo certo. E aí o Alexandre resolveu imprimir o livro como as pranchas originais tinham chegado em papel craft. Só que para imprimir em papel craft, a gente teve que providenciar uma tinta offset branca.
Então, nós fizemos um trabalho aí de produção bem interessante, assim, foi um desafio, mesmo para dividir o arquivo depois, para fazer, para separar o branco das outras coisas, coisas Esse técnicas. também saiu pela Miguelin. Saiu pela Miguelin, Belíssimo. ele é um livro que foi premiado, teve algumas coisas. Eu fui premiado com ele pela Biblioteca Nacional, mas eu tenho um problema com prêmio, assim, que as pessoas falam assim, não, mas você não é brasileiro, então eu não posso te dar o prêmio. Eu já recebi 3 vezes e eu não consigo receber o prêmio. É mesmo, Aí Maurício? eu falo assim, gente, mas eu não posso participar de concurso, por exemplo, na Itália, onde eu nasci. Eu não tenho residência lá, eles não me aceitam. O único lugar do mundo que eu posso participar é aqui. E aqui eles ficam alegando que eu sou estrangeiro, é uma confusão. Então, um prêmio Mas para mim é um você tem a problema. cidadania brasileira, você vota aqui no Brasil, Não, não? a Itália não dá dupla cidadania. O Brasil dá, né? Mas a Itália não. Olha só. Mas agora eu vi, por exemplo, a cidade de Belo Horizonte, o prêmio, ele aceita estrangeiros residentes. Então parece que está tendo uma Uma flexibilização aí, porque não faz flexibilização. sentido, né? É, E aí eu propus para o editor fazer o título, eu fiz um clichê grande, é como se fosse aquelas caixas de vinho que a gente queima, assim, sabe? aham. Mas nós fizemos, e foi até divertido que no lançamento ficou o editor imprimindo o título, esquentando o papel, queimando e imprimindo o título enquanto a gente ia. Então, ele tem vários Fotografia. recursos aqui nesse livro aqui, que são bem interessantes, assim, dá uma aula de design gráfico bacana, assim, sabe? Muita coisa que aconteceu. O que Mas você olha quer? só, e nós não falamos assim especificamente ainda, será que eu já me perdi? Quando é que você começou a escrever também, além de ilustrar e fazer o design gráfico? Assim, como eu te falei, eu não escrevo, né? Pronto. Mas Não, primeiro você falou que não é escritor, não sou aí eu falei assim, escritor. mas você então escreve, agora você está falando que não escreve. Não, não sou escritor, eu escrevo. Eu não vivo da escrita e não considero um escritor, assim, sabe? Não tenho. Mas quando eu era criança, em casa, eu e meu irmão, a gente fazia muita história em quadrinhos. Então, eu roteirizava, escrevia os diálogos. Então, tem um fazer aí com a escrita e o desenho, né? E eu estava até vendo um tempo atrás aqui, tem até uns textos bons. Ou eram ficção científica ou era faroeste. Girava em torno disso. Pronto, aí depois, acho que com 15, 16 anos, eu escrevi um livrinho, tenho guardado ele até hoje, escrevi depois outro, e eu sempre estou escrevendo, mas eu estou escrevendo e guardo, são coisas para mim, assim. Pois é, mas quando é que você publicou o primeiro? O primeiro foi Exercício da Imaginação. Eu tenho até uma versão aqui, mas a versão que eu tenho aqui ela é em espanhol. Ela nunca foi publicada em espanhol, não, Hum. mas ele é um livro, ele é um livro bem interessante, assim. Ele tem 3 narrativas e para cada narrativa eu coloquei um papel diferente. Então ele tem 3 papéis diferentes, um projeto bem interessante, assim, como projeto gráfico, tá? E tem a narrativa num coucher, tem a narrativa num pólen e tem a narrativa no pólen, no Uhum. coucher
e no offset. E esse foi o primeiro livro onde eu escrevo e ilustro, né? Mas você falou que esse aí em espanhol não foi publicado, mas em Esse espanhol, português. a gente fez alguns para levar, não sei se foi na Feira do Livro de Bogotá ou aquela do México, não sei qual que foi. A minha agente literária levou para apresentar, mas não foi Mas em português ele foi lançado por qual editora? pela Miguelin. Pela Miguelin também. Na Miguelin também, sim. Uhum. É. Depois desse, eu tenho o Pé de Pipa, que é um livro em parceria com a Juliana, eu falo Juliana Minas, mas ela gosta de assinar Juliana Galvão. É um livro onde É ela... outra amiga em comum nossa, viu, Maurício? Ai, Eu vi que ela que fez a revisão aqui também, eu vi que ela assinou foi. Juliana Minas, mas Ela é a estava Ju Galvão, é minha amiga Ju Galvão, que atualmente mora em Vitória. Mora em Vitória. Eu conheci ela na letria. Ela não está mais na letria, né? É. E nós fizemos esse livro aqui em parceria, é um livro de imagem, não tem texto. Ela entrou com o argumento e eu entrei com o roteiro e as imagens. Ele tem essa brincadeira. Agora, esse traço aí me lembrou um pouco do Flora. Então, tem uma hora que eles vão conversar um pouco. Mas aí já. Não, levanta um pouquinho, que não está dando. Isso, o gatinho com o menininho. Tem uma hora que. Sim. Tem. Essas são aquarelinhas, né? Essas são pinceladinhas assim de. Inclusive, Maurício, eu não posso deixar de dizer, né, essa sua fala mansa, Maurício Manso, essa sua fala me lembra muito a do nosso querido, saudoso Bartolomeu Campos de Queiroz, né? E foi por meio de um livro dele, né, que Foi. o seu nome me chamou a atenção pela primeira vez. Eu acho até que eu já tinha, né, já tinha deparado com alguma coisa, porque quando você ilustrou Flora, você já tinha feito muitas outras coisas antes, né? Eu já devia ter visto seu nome, mas foi nesse livro que me chamou a atenção, né? A delicadeza dos desenhos, da ilustração, né? Que foi esse trabalho lindo aqui, né? Esse livro lindo, essa parceria maravilhosa sua com o Bartolomeu. O projeto gráfico deve ser seu também, né? Aqui, ó, tem inclusive a dedicatória com a letrinha bonitinha do Olha. Bartolomeu aqui. Esse livro você resenhou ele lindamente, né? A gente já conversou sobre isso. Aham. Eu E fico para mim super feliz com isso. foi Aham. muito importante na minha carreira ver um texto tão bonito, tão sensível, escrito por você. E eu tenho ele aqui assinado, vou te dar ele depois, né? Ai, eu vou ficar super feliz, Eu porque imprimi. eu é que fico super feliz de ter, né? Eu me lembro, o livro tinha saído naquele momento, né? Eu nem lembro se eu comprei ou ganhei diretamente do Bartolomeu. Eu estou vendo a data aqui, é da Miguelin também. Acho que se fizer a palavra mais falada aqui hoje foi Miguelin. Foi. É um livro de 2001, né? E primeiro que assim, esse nome, né, essa palavra flora, é uma palavra maravilhosa, né? Tem uma É, sonoridade, né? é, E o texto é lindo, a ilustração é maravilhosa, o projeto gráfico é belíssimo. E assim, se você gostou do texto, é porque o texto, na verdade, o mérito é seu de ter feito um trabalho tão bacana, seu e do Bartô, né? Para que inspirasse o texto, viu, Maurício? esse livro foi, nossa, foi muito. Eu recebi tua resenha, foi muito importante.
E ter trabalhado com o Bartolomeu também, né? O Bartolomeu Tem nessa outro livro do Bartolomeu que você ilustrou? Nessa época, eu ilustrei dois da Rosana Murray, Rosiane Murray. Uhum. Dele, não me, Você não está se lembrando, né? acho que não, acho Eu que também não me lembro, não, dos. não. Uhum. É porque eu fiz uma cartilha para ele, assim, uma coisa de apresentação dele. Mas não era bem um livro, né? Não Uhum. era um livro, como a gente conversava muito, eu estou tentando puxar aqui, Uhum. mas ele, quando ele me deu o original, assim, tudo, aí eu fiz, levei as pranchas lá, aí ele me chamou num canto e falou assim, sabe quem que é Flora? Aí ele apontou para Terezinha Alvarenga, falou assim, é ela que é a Flora. Ah! E Terezinha Alvarenga ficava em frente à editora, uma rua meio sem saída, assim, uma rua bem gostosa ali na floresta, e ela plantava orquídeas, amarrava orquídeas nas árvores, então a rua era toda florida por causa dela, assim, e ela ficava regando aquelas flores e tal. Eles tinham uma relação bem próxima, assim, de Deixa eu ver amizade. se ele dedicou para ela o livro. Não sei. Porque o Bartolomeu sempre ele gostava de dedicar. Isso, mas dedicou sim. Foi? Terezinha Ah, Alvarenga. ah. Tá Pronto. aqui sumidinho no meio dos. Aqui, ó. Das Aí. ilustrações para Terezinha Alvarenga. É, É porque você ainda estava com o original, né? No livro não estava pronto ainda, né? Então não tinha a não, dedicatória. Ele tinha não, que te contar. É, é. olha só. É, mas, Maurício, nós eu acho que podíamos ficar aqui conversando o resto da tarde, né? Porque a gente ia ter muito assunto, né? Tá. Mas eu acho que, né, esse tempo de programa tá de bom tamanho, a gente pode fazer um segundo tempo depois, né, eu vou te explorar mais ainda. Não mandei você ser ouropretano agora, nesse momento, né, e atravessar, né, a gente ter as trajetórias atravessadas, né. E foi um prazer conversar com você, tá. Foi ótimo a gente, né, eu acho que as pessoas que nos assistirem, vão ficar muito satisfeitas de ver esses bastidores, né, da produção, gráfico-editorial de uma obra para crianças, para jovens e para adultos, né. Sem ensaiar, sem programar, nós acabamos falando aí também de outras pessoas queridas e que têm a ver com esse universo dos livros, né? E isso só vai me dando ideia para os próximos programas, ó. Já tem aí Líria Porto, né? E a Juliana, né? Com esse trabalho dela de revisora também, de escrever, né? É, Trabalhar em leitura, editora, né? leitura crítica, né? Leitura crítica que ela faz também, É, né? é. E então, Maurício, eu deixo a palavra aberta, né, para você finalizar aí como nosso convidado especialíssimo, né? Fique à Ah, vontade. eu que agradeço o convite, né? Lógico. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco aí para, né? Nossos internautas vão dar o feedback para a Tá gente bom. depois, né? Pronto. Muitíssimo obrigado. Eu vou interromper a gravação agora, mas fica aí, Tá, tá? tá bom.